Vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Eternit. Investe na companhia. Já investiram? Pensa em investir? E se você está investindo, como é que está o preço médio? Quantas ações? Estão tranquilos, aperreados? Enfim, deixa abaixo no seu comentário o que você aguarda nas cenas dos próximos capítulos da Eternit. E no capítulo de hoje, não tem do que reclamar. Forte alta, Ether 3 liderando as maiores altas, pelo menos das ações que eu acompanho. Alta aqui de 10,5%. Agora há pouco, ela estava um pouquinho mais alta aqui. Ela estava quase batendo nos 11 para mim ia fechar uma alta até maior, ia puxar para cima dos 11. Mas deu uma recuadazinha, ligeira recuada. Tá com medalha de ouro hoje. Medalha de prata está aqui com as ações da Espaço Laser. E Ninja 3 completa o pódio, medalha de bronze. E os principais ativos da nossa bolsa, tirando aqui o setor de mineração, né? Minério de ferro tá recuando um pouquinho. Estão positivos. O Ibov, principalmente da nossa bolsa, alta aqui de 0,36. Estava um pouquinho maior também, estava 0,44. Mas tá dando aqui uma ligeira recuada. Enquanto que o dólar venceu, deixa eu ver aqui. Dólar também tá positivo. Hoje é bolsa para cima e dólar para cima também. Só que o dólar tava muito mais alto. Ele deu aqui uma recuadazinha. Tá negociando por volta dos 5,37, mas já chegou a bater ali nos 5,38. E Eternit, meus amigos, ontem bateu em 9,16. Só para vocês terem ideia, 9,16 é uma região de preço que ela bateu pela última vez. Nessa região dos 9,30 foi no início de 2021. E essa região dos 9,16, a última vez que a Eternit tinha batido aqui, foi lá em outubro, novembro do ano passado. Então daqui a pouco vamos olhar aqui com mais atenção essa parte das ações, regiões de preço aqui importante de Ether 3. Que como vocês sabem, eu gosto de fazer aqui uma análise mais ampla, gosto de atualizar aqui as informações importantes envolvendo a companhia e também as ações. E saiba diferenciar isso. Você tem que saber, como eu sempre falo aqui, cara, essa ação é uma ação sólida? Essa ação é de uma empresa que não é sólida? Isso aí que você tem que diferenciar inicialmente. Então, em relação à empresa, a Eternit é uma empresa sólida? É sim, ela é uma empresa que está em recuperação judicial, passou aí por alguns anos bem difíceis, mas atualmente ela está aí com a recuperação judicial só para constar mesmo, porque ela tem mais dinheiro em caixa do que em dívidas. Então ela está fazendo aí a prorrogação da sua recuperação judicial, tem até o ano que vem para terminar, mas ela pode sair a qualquer momento. Inclusive, as expectativas é que ela saísse até no primeiro semestre de 2021, mas como já passou, acho meio difícil, é impossível na verdade, não é difícil isso acontecer. Quem sabe ela sai aí nos próximos meses. Em relação à listagem, ela está aqui no melhor segmento de listagem, novo mercado, e tem um free float por volta dos 63%. Então aqui, no Fundamentei, nós podemos ver muito bem a evolução do patrimônio da companhia, da receita líquida e do resultado operacional nos últimos anos. Em 2019, ela tinha 4 milhões em patrimônio líquido. O patrimônio líquido é a diferença entre os ativos e os passivos de uma companhia. Os ativos, vamos dizer que são a parte boa do patrimônio, são os bens e direitos, e os passivos são as obrigações. Em 2020, já tinha ido para mais de 200 milhões e em 2021, 560. Então, o caso da Eternit é o caso de uma companhia que entrou em recuperação judicial e efetivamente se recuperou, ao contrário de empresas que vivem entrando e saindo de recuperação judicial, prorrogando ano após ano e não conseguem se recuperar. E a receita líquida, resultado operacional, todos crescentes também. E aqui o lucro líquido mostra também isso. Saiu de um prejuízo ali de 13 milhões em 2019 para um lucro de mais ou menos 270 milhões em 2021. Em relação à dívida, cara, a companhia tem um endividamento totalmente controlado, certo? E recentemente, na verdade ontem, a companhia divulgou um fato relevante com a aprovação da política de dividendos e juros sobre o capital próprio. É isso mesmo. Uma ação em recuperação judicial distribuindo proventos aqui, falando qual vai ser a sua política de proventos. Por quê?
Porque ela tá com seu plano de recuperação judicial aprovado. Então, se uma empresa está em recuperação judicial e ela tem um plano de recuperação judicial aprovado, ela pode sim fazer a distribuição de proventos para os seus acionistas. Então, como é que vai funcionar? A companhia ela vai adotar as seguintes diretrizes. Primeira diretriz: juros sobre capital próprio referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestre, eles estão limitados a 25% do resultado que pode ser distribuído. Então, o primeiro trimestre, a declaração vai ser até o dia 15 de maio e o pagamento até o último dia útil do mês de setembro do respectivo ano. Mesma coisa em relação ao segundo, ó. Vai ser declarado, ou seja, anunciado ao mercado até o dia 15 de agosto e o pagamento vai ser efetuado até o último dia do mês de setembro do ano de em vigor também. E aqui, ó, no terceiro trimestre, ele vai ser anunciado até 15 de novembro e o pagamento será até o último dia útil do mês de março do outro ano. Então, vamos dar só um exemplo. Se a Eternit anunciou aqui, ó, JCP em maio, 1º de maio, porque é até 15 de maio, né? Ou 2 de maio, 3 de maio, ela tem até o final de setembro. Se ela anunciar agora em julho, agosto, até 15 de agosto, o pagamento também é feito até o final do mês de setembro. E a segunda regra, ó, é a seguinte, que os resultados do quarto trimestre e o seu respectivo pagamento de JCP, ele vai ser anunciado até 30 de dezembro do ano e o pagamento vai ser junto com o do terceiro trimestre até o último dia útil de março. No caso, não precisa ser junto, né? Mas provavelmente ela vai adotar isso. Ela vai adotar aqui o pagamento para você ter direito trimestral e fazer o pagamento 2 vezes ao ano. E a política de dividendos entrou na data que o documento foi divulgado. Então, segundo a companhia, os JCP declarados são imputados ao dividendo mínimo obrigatório. A diferença é que no quarto trimestre não haverá limitação de 25% do lucro. Então, esse JCP declarado no quarto trimestre, ele pode vir aí um pouco mais gordo do que os demais. E em relação à Eternit, nos últimos capítulos, ela está aqui com a forte desvalorização, 55% de queda, tendo oscilado na máxima, próximo da região dos 24, e a mínima aqui na região dos 9. E atualmente está na zona dos R$10, meus amigos. E ela é uma empresa que tem um dividend yield excelente, para os padrões de uma empresa de recuperação judicial, 6%, um PL de 2,5% e um P sobre VP de 1. Então a Eternit está negociando aqui próximo do seu valor patrimonial por ação. Em relação aos aluguéis da Eternit, se você tem as ações, não compensa alugar. Aluguel muito barato, taxa de 1,6% ao ano. Quantidade de contratos alugados não varia muito, está aqui por volta dos 2,5 milhões. Chegou a bater mais de 4 milhões ali no início, para a primeira metade de junho, mas depois caiu. E o preço médio de quem está vendido atualmente está aqui, ó, R$10,76. Então quem está vendido quer que o preço fique abaixo dessa região, R$10,76. E o preço está onde hoje, ó? Máxima do dia, 10,33. Qual é a tendência gráfica do papel? Tendência de baixa. Como é que você vai identificar uma tendência de baixa, meus amigos? Tendência de baixa, o papel ele vai estar com a seguinte característica, ó. O preço ele vai estar caindo. Vou botar de forma bem resumida, certo? Aí ele para de cair, volta a subir um pouquinho, depois volta a cair, rompendo o fundo anterior. Ele vai deixar no mais ou no menos isso aqui, ó. Topo menor que o topo anterior e um fundo, e o outro fundo é um fundo menor. E na tendência de alta é o contrário. Vai fazer isso aqui, ó. Sobe, retrai, ou seja, cai um pouquinho. Quem estava comprando, ele vende, bolsa de dinheiro para comprar mais barato e fazer o preço subir novamente. Aí ele vai deixar esta característica: fundo maior que o fundo anterior e topo maior que o topo anterior. Veja como a Eternit, ó,
Aqui é um topo, o preço cai. O preço volta a cair, volta a subir, desculpa, cai. Depois, ó, faz um fundo menor que o fundo anterior, deixa um topo menor que o topo anterior. O preço começa a subir, ó, volta. E na queda, ó, já faz um fundo menor e um topo menor quando volta a subir que o topo anterior e volta a cair. Fundos e topos descendentes. Então, graficamente, tendência de baixa para quem opera trade. Ele tá falando assim: opa, fique longe de mim. Agora, para quem opera no longo prazo, para quem não vive seguindo esse sinal de tendência, as ações estão aqui na região de preço bem descontadas. Outra região de preço aqui abaixo dessa região, caso perca renovando ali a mínima do ano. Olha, na minha opinião, vai ser aqui a região dos 8, 7 reais. Eu faria mais nos 8, nos 7, desculpa, ó. Porque aqui, ó, ao perder a antiga mínima do ano, que estava ali nos 11,60, perdeu uma região de defesa muito importante. Era essa região aqui, ó. Então, quando o preço ele tentar reagir, ó, tentar bater ali nos 11,60, é uma região de defesa muito forte para quem está vendido. Então a tendência deles é baterem e defender a região, certo? Então aqui eu só farei alguma coisa lá próximo dos 7 reais. Ah, e se não for próximo dos 7 reais? Aí é que está a questão. Você tem que lembrar que as ações, elas estão mais descontadas aqui na parte de baixo. O que pode acontecer aqui? Por exemplo, só sobe. Aí vamos dizer que você comprou hoje aqui, ó. Comprou no topo de hoje. Aí continua subindo. Você se empolga. Aí sobe mais. Chega lá nos 12. Então você já ganhou aí dos 10,30, vamos dizer arredondando, claro. 10 reais. 10 para os 12. Você ganhou 2 reais por ação. Aí você fala, ah, meu Deus, você fica eufórico. Opa, vou ficar rico. Só que aí depois volta. Quando tu vai ver, opa, bateu lá nos 7 reais. Olha o que você poderia ter feito. Você poderia não ter feito nada, ter comprado só aqui, nos 10, e depois aportado em regiões mais abaixo. Você poderia, na subida, ter embolsado uma parte, ter vendido tudo para recomprar caso caísse. Ou você pode adotar a estratégia mais eficiente de todas. Só comprar e esperar o tempo fazer o seu serviço. Esse é o cara que dorme mais tranquilo.